Agora são 7h46. Repita! 7h46, estamos de volta com o seu Jornal da Manhã. Estamos de volta. Vamos aqui agora de entrevista. Já está aqui conosco na bancada Jorge Costa, coordenador da Câmara Empresarial de Turismo da Fé Comércio. Jorge, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, Arthur. Bom dia, Patrícia. Estamos aqui à disposição aí para a gente falar sobre esse importante processo. Maravilha. Jorge, domingo teve um grande manifesto lá em Ponta Negra, promovido por entrada da sociedade civil, do turismo, do comércio, de parlamentar, da prefeitura, para cobrar agilidade na obra da engorda de Ponta Negra. Na perspectiva do turismo, qual a importância dessa obra e por que o segmento se engajou fortemente naquele manifesto? Primeiro, a gente tem que agradecer ao deputado Luiz Eduardo, que tem no turismo a sua bandeira mais forte, né? Ele que veio desse segmento, depois foi prefeito lá em Maxaranguape, que é um município muito forte na área do turismo, ali da área de Maracajaú. E ele... Ponta Negra já vem se degradando ao longo do tempo, e com aquelas pedras e a questão dos ratos, enfim, tudo fica no hotel, depois sai dado mais tempo esse cliente fica. Então, a obra porque vai atrair novos turistas, novos mercados e também fazer com que aquele cliente que vem e é uma das obras estruturantes que a gente precisa, vai revolucionar o uso daquele bem, o uso da praia. Entendemos também, isso já foi uma cobrança feita à prefeitura, que a partir dessa obra a gente precisa ordenar e recuperar os serviços oferecidos na praia. Porque também não adianta, hoje a gente está degradado e não adianta aumentar a degradação. A gente precisa ter um controle melhor de organização, uma zeladoria da praia mais constante e mais permanente todos os dias. E de fato é um cartão postal, né? O Morro do Careca ali é um cartão postal, a Praia de Ponta Negra. Nossas praias urbanas já não são tão bem cuidadas e além dessa questão de ambiental ali com a engorda, eu já ia perguntar isso mesmo. Como é que ficam então aqueles serviços, né, que envolvem os ambulantes e todo outro comércio que vive, tenta, hoje não está nem conseguindo se manter nessa região, né, que é tão importante. O fato é que a gente precisa entender que para que as pessoas aproveitem a praia tem que ter regras. As regras às vezes são impopulares, mas precisa ter. Então é só você ir nas outras praias que foram feitas em engordas e praias que são muito bem frequentadas, que você não vê um quiosqueiro que tem direito a 10 mesas com 40. Você não vê um ambulante não cadastrado. Você não vê placas de vendas de passeio ou de qualquer bugiganga atrapalhando o calçadão. Você não vê nos calçadões. Então, essas coisas precisam ser cumpridas para o bem-estar da população. E quando a gente fala da população, não é só o turista que frequenta. É aquele que envolve o turista com a população. Então, o turista vai onde a população gosta de ir. Ele não quer se sentir só turista, ele quer pertencer àquele lugar. Então, na década de 80 existia um isolamento. Existia uma área de turista e uma área da população. Hoje, as pessoas querem tomar café na padaria onde nós tomamos café, querem ir nos shoppings que nós vamos, querem ir na praia que nós vamos. Hoje é um contrassenso. O natalense já não vai na Praia de Ponta Negra, porque ele não tem espaço para ir. O turista também começa a não ir, porque naturalmente ele diz, quem mora aqui não se sente à vontade, por que eu vou? Né? Então, eu acho que esse ponto é um ponto muito importante. Existe uma cobrança junto à prefeitura para que ele crie um departamento dentro da prefeitura, isso já foi colocado inclusive em audiência pública por alguns vereadores, que seria uma equipe permanente
que junte Censur, CEMURB, Urbana, STTU, que tome conta da obra. Visitada. Esse ponto vai ser uma mudança de perspectiva de uso da praia. Como já foi colocado, desde que nós tivemos os incidentes que estouraram o calçadão, né, enfim, teve todo aquele problema de esgoto na praia, lá em 2012, que nós utilizamos como um paliativo aquelas pedras, o enroncamento, porque precisava proteger de alguma forma, mas como um paliativo durar 12 anos, 13 anos, é uma coisa inaceitável para qualquer cidade. E nós fomos empurrando com a barriga o problema. Hoje, o Morro do Careca está virando uma falésia do Careca. E a gente tem que impedir isso que aconteça. E ficou muito claro esse final de semana, no domingo, quando de manhã a maré estava cheia, e foi uma coincidência, e a água batendo e Isso, passamos aqui mostrando embaixo. bem então, a- assim, essa imagem tem que chocar todos nós cidadãos. Aquele que não vai a Ponta Negra há 20 anos, mas ele entende que aquele monumento, porque é um monumento natural da cidade, é um cartão postal, é uma referência de Natal no mundo, está sendo destruído. E a gente precisa proteger isso. O Jorge, a gente está falando de Ponta Negra, né, que passa por uma situação realmente... Quem vai lá percebe que não vive seus melhores dias. Mas depois do plano diretor, inclusive o segmento do turismo participou fortemente dessas discussões, talvez até de maneira inédita na história Sim. da legislação urbanística de Natal. Você mesmo participou ativamente, sou testemunha disso. E se lançou muito olhar sobre a orla de Natal. Como é que o segmento está vendo as perspectivas, não só para Ponta Negra, mas para o restante da nossa orla urbana, Via Costeira, Praia do Meio e a Ridinha? Eu acho que existe uma nova... Você uma acabou nova de Natal ouvir na a Jovem... partir de agora, né? E a gente vê isso nos novos empreendimentos que estão surgindo na cidade em menos de um ano de aprovação do plano, né? Que é um plano de 10 anos, né? Então você vê que no primeiro ano já tem resultados práticos. E para a orla nós temos três grandes situações. A primeira, lá em Ponta Negra, que é na parte superior, onde era a área não edificante, que a gente vai poder criar um projeto para aquela área de uso da população e do turista. Depois a Via Costeira, que houve uma transformação bem importante com a mudança do tamanho dos terrenos, das possibilidades da mudança de tamanho dos terrenos, gerando mais dinamicidade à economia. Então, hoje na Via Costeira não existe, por exemplo, uma pousada de charme, uma barraca de praia, um beach club. Não tem, porque os terrenos são tão grandes que você não tem como fazer uma operação muito pequena. A partir da mudança do plano diretor e a regularização da questão fundiária, que está também em pauta aí agora nesse momento, eu acho que nós vamos ter uma nova Via Costeira nos próximos anos. Porque não existe uma cidade com 9 quilômetros de praia não utilizada pela sua população. Isso é inconcebível, porque em qualquer lugar do mundo, a praia, a orla, é onde você mais utiliza, né? E a gente não consegue. Nós não usamos. E nós temos as duas outras orlas nossas, que é a Praia dos Artistas, Praia do Meio, e na Ridinha, que a mudança de gabarito, a médio prazo, eu tenho certeza que vai transformar economicamente aquele lugar, com novos equipamentos, tanto de moradia, como equipamentos de uso comercial, porque na hora que você consegue botar moradias lá, naturalmente o comércio chega. Você vê claramente a Areia Preta hoje é outra praia, em 10 anos ela se transformou, e o uso da praia é extremamente bem feito. Então a gente espera que isso também se espalhe ali da Ponta do Morcego até a Ridinha. E aí, com isso, possa ter também, né, incentivar não só o turista, o próprio natalense usar a sua orla, e também o comércio, não é? Quando a gente fala do turista, como eu volto a citar, tem que ter a integração. Não adianta achar que o turista vai para um lugar separadinho dele, que ele não vai se misturar. Ele vai aonde as pessoas estão. E aí as pessoas estão lá, o cafezinho vai estar, o bar vai estar, o restaurante vai estar, o supermercado vai estar, a loja de conveniência, e você cria um ambiente favorável para a convivência. Esse é o ponto mais importante que a gente entende que vai acontecer tanto na Ridinha como na Praia dos Artistas e Praia do Meio. Na hora que a gente começar a ter moradias lá,
a economia daquele bairro se transforma, daquela região se transforma, e aí o turista disse, por que não vou ficar ali? Eu vou ficar ali sim, porque um banho na Praia do Forte, por exemplo, é um dos melhores que nós temos aqui, e a gente pode ter agora uns comércios próximos, a movimentação econômica, fazendo que o turista se interesse também em participar de lá, dividindo um pouco a pressão que existe hoje em Ponta Negra. A gente vê essa estrutura aqui na nossa vizinha, né, João Pessoa, Fortaleza também, tem umas barracas de praia muito bem utilizada, e as barracas são extensas, tem uma faixa muito larga de areia, Exato. né? Mas são muito bem organizadas, né? Quase um resort ali. Ô Jorge, hoje a Tribuna traz uma matéria trazendo informações de que a entidade do turismo e hotelaria cobrando definição sobre aquela situação antiga já do hotel da BRA, lá da Via Costeira. Ixi, o esqueleto. Do esqueleto, né? Do que era para ser um empreendimento, né, hoteleiro, Claro, na Via Costeira, que parou por conta de uma decisão judicial, e também o segmento turismo bastante ativo, cobrando também uma solução. Qual é a sua visão sobre isso? O que é que tem em pauta? Aquilo é um câncer que está lá dentro da Via Costeira, né? Ela é bem no centro da Via Costeira. Infelizmente, a empresa proprietária faliu. A derrubada daquele monstrengo, né, ali é uma iminência, é muito necessário. Porque se não há possibilidade de continuar, a gente tem duas soluções. Ou derruba, ou ele repassa isso para alguém que possa dar continuidade. Explorar, né? O último andar é incontroverso, foi feito de forma errada, tem que ser derrubado. Eu gostaria que a decisão fosse de derrubar tudo. Isso. E se a prefeitura puder fazer isso, através dos instrumentos que ela tem, que o faça. Porque a pior situação é o que nós vivemos agora. É ter uma coisa que enfeia e que deprecia, difícil, né? um ambiente Abandonado. daquele como é o ambiente da E praia. ocupa uma área que era para estar com o empreendimento funcionando. Porque se Exatamente. for licenciado esse hotel, pode muito bem ser licenciado outro Outros, tipo de né? empreendimento. Eu entendo que a justiça até foi muito correta. Não, ela disse, olha, você não vai derrubar tudo. Né? Você é empreendedor, você fez errado um andar, então vamos derrubar um andar. Inclusive, a época da decisão eu vou tirar esses metros quadrados daqui de cima e vou permitir você usar esses metros quadrados em áreas laterais, ou seja, né, era só a questão do ainda gabarito lá. facilitou, né? Mas, infelizmente, naquele momento, a empresa já não tinha fôlego para dar continuidade e também insistiu nessa tese que eles estavam corretos, e isso demorou muito tempo, e a gente sabe que a justiça tem esse problema. E aí o timing comercial para a empresa não funcionou. Mas o que a gente, como cidadão, e aí a gente falando como cidadão aqui, a gente não pode aceitar um esqueleto de obra na beira-mar normal. Tão nova, não é né? normal. Ela precisa ser resolvida urgentemente. Eu era estudante de direito quando essa confusão começou, viu, Jorge? Faz tempo. Tem mais de 15 anos. que essa obra está Beleza, parada. então. Jorge Costa, coordenador da Câmara Empresarial de Turismo da FEComércio, muito obrigado por sua participação aqui. Os microfones da Jovem Pan para suas mensagens finais para o nosso ouvinte. Olha, obrigado novamente, a gente está sempre à disposição, e a nossa mensagem aqui é que os órgãos consigam se entender e, na verdade, não seja um embate, seja uma colaboração. A gente precisa que eles colaborem para a solução de um problema ambiental. Esse problema não foi criado pelo homem, foi criado pela mudança da natureza. Então, nós temos que fazer a obra para proteger ambientalmente a nossa cidade. Tanto da invasão na área de Ponta Negra e hoje, principalmente, da questão do Morro do Careca. Para a gente isso é urgente, é inaceitável a gente ficar nos meandres da burocracia. É uma questão política, né? Sem fazer uma colaboração. Então, que o IDEMA responda rapidamente, como a prefeitura fez rapidamente, tinha 30 dias de prazo e respondeu em 10 dias, que o IDEMA, que deu 20 dias para responder, responda o mais rápido possível, e que os dois andem juntos, que a gente precisa, na verdade, de solução. É para isso que nós votamos, é para isso que os nossos governantes estão lá, que é para solucionar os nossos problemas. O mais difícil é o dinheiro, sempre. Está lá, e então a gente tem que resolver.